Hoje vai ser as evidências da verdadeira conversão. Como é que a gente sabe que alguém é salvo? Quais são os frutos? Vamos abrir em Atos 9. Atos 9, vamos ler do 1 ao 30. Vamos orar. Ó Deus, fala conosco essa noite, Senhor. Fala conosco, a gente não quer ouvir nada do mundo, a gente não quer ouvir intelectualismo, a gente não quer ouvir uma palavra fria, a gente quer ouvir o Senhor falar, porque nós cremos que o Senhor existe, que o Senhor está vivo para todo sempre, sempre existiu. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está no céu agora, e o Teu Filho está do Teu lado, e o Teu Espírito está dentro de nós. Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, fala conosco, que o Senhor receba a glória para si esta noite, que Teu reino avance, Senhor, e que o Senhor nos conforme à imagem do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém? Eu expus João 3 na pregação passada, isso vai ajudar muito, mas hoje eu queria usar principalmente o exemplo da conversão de Saulo, para a gente ver algumas evidências de quem nasce de novo, de quem se converte, à luz do que Jesus nos ensinou. Vamos ler? Atos 9, do 1 ao 30. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, do evangelho, cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Mas não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus?
E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais, se fortalecia e confundiam os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Amém? Amém. Bom, esse texto que a gente leu fala de forma específica e especial sobre como se deu a conversão de Saulo, né? E eu tive essa oportunidade pela graça de Deus e pela liderança da igreja, pelos irmãos, na quarta-feira passada, e estou tendo agora, e eu escolhi o tema para falar sobre novo nascimento, verdadeira convenção. Por que eu estou insistindo em falar sobre isso? Porque eu acredito que esse é um tema muito urgente na realidade da igreja de hoje. Eu acredito que muitas pessoas, se não talvez a maioria das pessoas que a gente tem nas igrejas do Brasil, não sei, do mundo, não são convertidas verdadeiramente, não são nascidas de novo. E, como eu disse na pregação passada, os evangélicos têm aumentado de quantidade no Brasil a cada ano, certo? Até ali a década de 60 éramos 3, 5, 10%, se eu não me engano. Hoje somos 31%, um terço do Brasil são feitos de evangélicos. E eu não estou falando que professam ser cristãos, porque aí nós juntaríamos católicos e evangélicos, daria 80% da nação brasileira cristã. Ora, Jesus disse que conheceríamos o cristão pelos frutos. Então, se a quantidade de evangélicos e cristãos está aumentando no país, portanto, deveria haver menos assassinatos, menos corrupção, menos adultério, menos pecados. Mas não é isso que vemos. Vemos igrejas, muitas igrejas apóstatas, igrejas feitas de empresas e tudo mais, que nós todos aqui sabemos muito bem disso. E é por isso que eu estou insistindo nesse tema, porque eu amo esta igreja aqui, a Pibissage. Então, meu desejo é que a maioria seja nascido de novo. Embora saibamos que Jesus disse assim: entre vocês se infiltrarão alguns. Ou seja, dentro da igreja há o joio e o trigo. O trigo tem semente, o trigo dá fruto, mas o joio não. O joio é aquelas pessoas na igreja que nunca nasceram de novo. E Jesus diz que até o fim dos tempos, até quando ele voltar, a igreja do Senhor, invariavelmente, sempre haverá joio e trigo. Então, embora a gente ore muito, embora a gente pregue a palavra, sempre vai haver não nascidos de novo na igreja. Há pessoas aqui que estão me ouvindo agora que nunca nasceram de novo, mas podem ser membros da igreja e tudo mais. Isso é invariável. Sempre vai haver esses dois tipos de gente na igreja e temos que aceitar, porque é a palavra do nosso Senhor. Mas nosso sentimento, nosso coração deve ser que possamos fazer de tudo para que a maior parte de nós seja nascido de novo. Não importa o quanto isso seja custoso. E até no sentido, por exemplo, discipulado. Alguém aqui que já discipulou, você já percebeu que quando você discipula uma pessoa que não é nascida de novo ainda, embora pareça cristã, você vai ter que ficar pedindo para ela toda hora, para ela buscar o Senhor, para ela ler a Bíblia, para ela orar, e ela não vai querer fazer. Você vai ter que ficar insistindo. Mas quando a pessoa é nascida de novo, ela está no primeiro amor, ela quer Deus, ela lê a Bíblia, não precisa você pedir. Então,
É isso que eu quero dizer. E na pregação passada eu queria pontuar alguns pontos antes de começarmos a adentrar nesse. Nós estudamos que as obras nem a religião salvam. Nem obras, não adianta a gente ser uma pessoa boa, caridosa, nem vir à igreja todo domingo, isso não salva. É necessário nascer de novo através do Evangelho para entrar na realidade de Deus e ser salvo. Som. Segundo, a conversão não é exterior. Não adianta uma pessoa dizer assim, a partir de hoje eu vou ser cristão, eu vou conseguir. Não, não vai. Tem muitas pessoas que vêm ao apelo dos pregadores à frente e não nascem de novo. Elas não se convertem. O que eu estou querendo dizer com isso? A conversão, o nascer de novo, a mudança interior, já diz, é interior, não é exterior. Não é pelas vestimentas nem nada disso, é interior, é no coração, é uma obra de Deus. Terceiro, é Deus que regenera a pessoa, é uma obra unilateral. Ele faz um milagre no coração dela, tira o coração de pedra, coloca o de carne e capacita essa pessoa a obedecê-lo. Eu disse também que há dois fatores para uma pessoa se converter. O verdadeiro evangelho tem que ser pregado para a pessoa se converter. E são duas etapas para essa pessoa se converter. É o que está lá em Marcos 1,15, que Jesus vai dizer. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Primeira etapa, se arrepender, ver que é pecador, entender que Deus é santo, você é pecador e está condenado. Somos condenados. Mas, então, nós percebemos que precisamos de um Salvador. Quem é o nosso Salvador? Deus se fez homem, deu seu Filho, se fez homem, morreu numa cruz em nosso lugar, sofreu pelos nossos pecados, a justiça dele, a perfeição dele foi imputada em nós quando cremos nele, e os nossos pecados foram imputados nele na cruz. Justificação. Primeira etapa, se arrepender. Segunda etapa, crer. A pessoa é convertida. Ok, dito isto, quem era Saulo de Tarso? Vamos estudar a conversão de Saulo, mas quem era Saulo de Tarso? Bom, Saulo, o nome desse apóstolo que vamos estudar, Saulo, era o seu nome judeu, e Paulo era o seu nome gentil romano. E em Atos 13:9, Lucas vai dizer que ele era conhecido pelos dois nomes. Por enquanto, ele vai ser chamado de Saulo por Lucas, aqui no Atos 9, Atos 8. Mas quando chega em Atos 13, Lucas começa a chamá-lo de Paulo. Então, não foi Deus que disse assim, você se converteu, agora você deixa de ser Saulo e vai se tornar Paulo. Não, não foi isso. Saulo era o nome dele judeu, e Paulo o nome gentil romano. Agora, queria pontuar algumas coisas de Saulo. Certo? Saulo, ele era um homem extremamente intelectual. Ele tinha cidadania romana por causa dos pais, mas ele era judeu, circuncidado. E do partido dos fariseus, um grande partido da época, religioso. Ele era doutor da lei, sendo discípulo do renomado doutor da lei Gamaliel. Era um privilégio. E, na verdade, tinha que se pagar muito caro para ser discípulo de Gamaliel naqueles tempos. E ele era herdeiro da tradição farisaica. Ele era membro do Sinédrio Judaico. Sinédrio Judaico era como se fosse o STF do nosso país hoje. Ali só poderia participar judeus e importantes judeus. Judeus rabinos, príncipes, e aonde se iria decidir as decisões administrativas ali de Jerusalém. E dito isso sobre Saulo, que ele era um homem extremamente intelectual, um homem de status, um homem versado em 3, 4, tem gente que pensa que ele era versado em até 6 idiomas. Em Atos 7, 58 e 60, versículo 58 e 60, há o martírio de Estevão, certo? Há o martírio de Estevão. Saulo estava presente. Vendo que Estevão falou com os líderes judaicos daquela forma sobre Jesus, Saulo, ele viu que havia necessidade de barrar esses seguidores do chamado Jesus, o qual Estevão também era seguidor.
Dito isto, começa as perseguições em Samaria e Galileia, Atos 8, 1 a 3. Está no capítulo anterior aí, Atos 9. E então Saulo lidera essas perseguições aos cristãos em Samaria e Galileia. E depois daí é onde ele vai para Damasco e acontece a sua conversão, que é o que vamos estudar mais apropriadamente. Dizer mais duas coisas aqui. Como todos já sabem, Saulo, depois Paulo, era o apóstolo dos gentios, um dos maiores pregadores aí e da evangelização dos que não eram judeus. Ele escreveu praticamente 50% do Novo Testamento e foi o autor que mais escreveu livros na Bíblia. Este era Saulo, visto por todos como salvo, visto por todos como crente em Deus, visto por todos como líder religioso, visto por todos como justificado pelas obras. Este era Saulo. Mas houve um dia que ele teve um encontro com Deus. E assim como Nicodemos, toda a sua vida foi mudada. Tudo que ele cria passou a ser outra coisa. Ele viu que ele estava errado. E é o que vamos adentrar agora. Nós vamos ver o momento da conversão de Saulo, primeiro. Segundo, a transformação que a conversão teve nele e o efeito da conversão. As evidências que veremos na conversão de Saulo pode ser vista em qualquer cristão. Qualquer cristão nascido de novo. Vamos lá. Eu não vou hoje, como eu disse que essa pregação complementa a de quarta, eu não vou pregar versículo por versículo, afinal são 30 versículos, não daria tempo. Eu vou pegar pontos do que a gente leu, para a gente ter um panorama da conversão de Saulo. Então vamos lá para Atos 9, 9. Acompanhem comigo Atos, capítulo 9, versículo 9. Olha só, Saulo estava indo a Damasco, perseguiu os cristãos, ok? E ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Jesus, aquele a quem ele perseguia. E então um clarão aparece, ele disse: quem é? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, e tudo mais. Bom, Saulo, ele ficou cego no seu encontro com Cristo, e esteve, aí no versículo 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Sabe o que quer dizer isso? Quando uma pessoa ela é nascida de novo, convertida, é um impacto muito grande na vida dela. Um impacto muito grande. Afinal, depois dessa conversão, ela nunca mais será a mesma. Ela morreu para o mundo, vai viver para Deus. Eu penso comigo, por exemplo, meus irmãos, será que Santos Dumont, quando ele inventou o primeiro avião, será que ele comeu e bebeu nos dias seguintes? Eu acho que não. Ele inventou o primeiro avião. Será que Isaac Newton, quando descobriu a gravidade, ele comeu e bebeu nos próximos dias? Eu acho que não. Será que um ateu, quando ele é encontrado por Cristo e percebe que o mundo não foi criado pelo Big Bang, mas sim pelo Senhor dos Exércitos, ele fica impactado, E Paulo descobriu que todas as suas boas obras e religião não poderiam lhe salvar. Tudo aquilo que ele tinha, todos aqueles aparatos, conhecimento, não poderia lhe salvar. A conversão, como eu já expliquei, é uma metanoia, é uma mudança de mente. É um mundo abalado, seu mundo abalado, é um êxtase, você fica estupefato, pensando na verdade que descobriu, é inevitável a mudança de vida. Agora vamos para Atos 9, 11, versículo 11, 2 versículos na frente. Diz assim: então o Senhor lhe ordenou, no caso para Ananias, que era um discípulo de Jesus: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só, ele nasceu espiritualmente, ele está orando. Não que ele não orasse antes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: todo aquele que é nascido de novo tem vida de oração. Todo aquele que é nascido de novo tem vida de oração, e oração secreta. Ok? Um ateu, uma pessoa que não é convertida, eu me arrisco a dizer aqui, ela nunca vai ter uma vida de oração secreta. Afinal, por que ela oraria secretamente, sem ninguém ver, a um Deus que ela não acredita?
Um crente nascido de novo, ele tem vida de oração secreta. John Bunyan, o puritano, dizia: a oração secreta é como um cajado que separa ovelhas de bodes. Bodes não oram em secreto. Pessoas não nascidas de novo não oram em secreto. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai. Jesus não disse: se talvez orares, se tiveres tempo orares, quando tu quiseres orar. Jesus disse: quando tu orares. Você ora, meu irmão, sem ninguém ver, no seu quarto, todo dia? Isso é um hábito, é uma coisa normal para o novo convertido. Eu estava vendo uma pregação de Josafá Vasconcelos. Ele disse assim: eu pensava que só os grandes homens de Deus, só os mais piedosos crentes tinham vida de oração secreta e rogavam a Deus. E ele disse que não é verdade. Eu percebi que todo crente nascido de novo tem vida de oração secreta. Dito isto, vamos ver Atos, capítulo 9, versículo 17. A transformação que a conversão faz. Acabamos de falar o momento da conversão, agora vamos ver a transformação da conversão. Atos 9, 17, diz assim: então Ananias, o discípulo de Cristo, foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que iam as escamas, e tornou a ver. Ora, o que é que eu entendo disso aqui? O que é que eu entendo? Ele foi cheio do Espírito Santo, certo? João 16, 8 a 11 vai dizer que o Espírito Santo convence de 3 coisas: o pecado, justiça e juízo. Se Saulo foi convertido, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi convencido do pecado. E eu quero já aplicar para a gente. Aquele que é nascido de novo é convencido pelo pecado, pelo Espírito Santo. Ele percebe a sua incredulidade em Jesus e o quanto ele e este mundo são pecadores. O Espírito Santo também convence ele da justiça. O nascido de novo, então, ele percebe que nenhum ser humano é bom e justo, apenas Cristo. Só ele é perfeito e somente através do sacrifício dele podemos ser considerados justos. O Espírito Santo também vai convencer o nascido de novo do juízo, ou seja, ele vai perceber que este mundo, tendo Satanás como rei, é totalmente depravado e pecador, está condenado. Mas este mundo foi julgado, mas Satanás foi julgado por Cristo, o qual Cristo será rei em perfeição na eternidade. Após entender isso, eu entendo que cair as escamas dos olhos e tornou a ver. Claro que eu não posso dizer aqui o significado literal, eu não sei, talvez tenha interpretações diferentes, mas o que é que a gente entende aqui? O que é que a gente entende aqui de forma prática, fácil? Cair as escamas significa mudar a cosmovisão de mundo, a maneira como vê o mundo. Metanoia, mudou. O que ele não conseguia ver antes, agora ele via. O que ele não conseguia entender antes, agora ele entende. O que ele não conseguia sentir antes, agora ele sente. 1 Coríntios 2, 14 e 15 vai dizer: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Caiu as escamas dos olhos de Saulo. Saulo viu o pecado, a justiça, o juízo, o mundo depravado, um Deus santo, a necessidade de um Salvador, e compreendeu o Evangelho. É assim com o nascido de novo. Outra coisa, vamos para o versículo 19. Diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
E dentro dessa ideia eu queria também dizer o que está lá no versículo 26 do mesmo capítulo, que diz assim: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Repetindo, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Atos 9:19 e Atos 9:26. É o seguinte, a mudança aqui, o que foi que aconteceu em Saulo aqui agora? Houve uma mudança no seu coração e na sua vontade. Porque a verdadeira conversão trabalha no interior, no coração. Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Nascer de novo é passar a amar as coisas que não amava e odiar as coisas. Nascer de novo é aquela pessoa que as coisas que amava passa a odiar e as coisas que odiava passa a amar. Qual era, meus irmãos, a antiga vontade de Saulo? Qual era a antiga vontade de Saulo? O que é que ele gostava? Qual era a antiga vontade dele? Está lá em Atos 9, no primeiro versículo que a gente leu. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, ele perseguia a igreja e, portanto, perseguia Cristo. Ele odiava a Cristo. E ele perseguia. Mas nós acabamos de ver que quando Saulo começa a se juntar com os discípulos, quer dizer o quê? Essa é a nova vontade de Saulo. Quem não gostava de Cristo passou a gostar. Quem não gostava de estar na igreja passou a querer estar. Quem não gostava de estar com discípulos passou a querer estar. Queria matar os discípulos, agora quer estar junto. Mudou-se a vontade. Saulo antes era fariseu, andava com fariseus, a salvação para ele era por obras, e odiava e perseguia Jesus. Saulo agora rejeita o farisaísmo, não anda mais com fariseus, crê na salvação pela graça e ama Jesus. Uma mudança foi feita no seu interior e na sua vontade, e na sua cosmovisão de mundo. Ele não é mais o mesmo. Olha só, o nascido de novo, se ele odiava a igreja, agora ele vai amar a igreja. Se o nascido de novo, ele odiava a santidade antes, agora ele ama. Se ele não buscava a Deus, agora ele vai buscar. Se ele amava festas mundanas, agora ele vai odiar. Se ele amava bebidas e drogas, agora ele odeia. Se amava imoralidade sexual, agora ele odeia. É no coração a mudança. Não vemos isso em Zaqueu? Lucas 19, 8-9 diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. É isso que acontece na conversão de uma pessoa. Você vê a diferença claramente. Não importa o quanto seja custoso, o quanto seja difícil para ela mudar seus hábitos, para ela mudar seu modo de vida, para ela mudar suas crenças, ela vai mudar. E não precisa ninguém ficar obrigando, porque houve uma mudança de coração nela. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Agora eu queria fazer uma nota de rodapé aqui. Olha só, Jesus só disse que houve salvação na casa de Zaqueu depois que houve os frutos, depois que ele viu os frutos. Depois que Zaqueu devolveu os bens aos pobres, Jesus disse: houve salvação nesta casa. Interessante, né? Não estou dizendo que uma coisa está definitivamente ligada à outra, mas é interessante observar isso. Mateus 7,20 diz assim: pelos frutos os conhecereis. Ainda falando sobre novo nascimento e mudança de coração, outra coisa que podemos observar é o seguinte: a gente vê que na cultura de hoje muitas igrejas tentam adaptar seus cultos aos jovens e à cultura e às pessoas. Mas eu não enxergo assim. Não devemos adaptar o culto aos jovens com entretenimento, luzes, clarões, fumaça e todas essas coisas, festas e mais festas. Se esse jovem ou se a pessoa for nascida de novo, ela vai gostar do culto, meus irmãos. Ela vai gostar do culto, nem que ele seja ortodoxo. Ela vai gostar da santidade, da palavra e da oração. Se adaptarmos o nosso culto, as pessoas elas vão vir pelos motivos errados e sairão pelos motivos errados. Outra coisa que eu queria pontuar, eu disse isso em Mina do Sapé, quando eu expus João 3. Olha só, corre mais risco
o filho de crente, talvez, do que o jovem que vem do mundo. Olha só, o filho de crente, ele aprende os costumes de crente, parecendo ser crente. Ele cresce na igreja, eu fui um deles. Estava todo domingo, me vestia como crente, falava como crente, todo mundo achava que era crente. Eu era filho de crente. Mas, será que o coração dele foi mudado ou nasceu de novo? Será? Eu não nasci de novo quando eu cresci na igreja. Eu era filho de crente. Eu só fui nascer de novo quando eu estava no meio de um carnaval. Eu falei isso aqui na última pregação. Passei 14 anos dentro da igreja sem estar nascido de novo. Então não precisamos adaptar o culto aos jovens ou à cultura. Precisamos de nascidos de novo através da pregação do verdadeiro evangelho. Me lembro que eu estava conversando com o pastor Francisco aqui uma noite, depois de um culto, neste canto. O pastor Francisco disse assim: não quero muitas coisas. Quero apenas que a nossa igreja, a Pibissage, seja um lugar de refúgio onde tenha a verdadeira pregação do evangelho no mundo de apostasia, no meio de uma cidade que pode se apostatar. Eu admirei ele por isso, sabe? Porque somente com a pregação verdadeira do evangelho, fiéis a Deus, é que produziremos verdadeiros nascidos de novo. Dito isto, vamos falar sobre o efeito da conversão. Qual é o efeito da conversão? Vamos para o versículo 20. E logo pregava, no caso Saulo, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha só, Saulo se converteu e logo após ele já pregava nas sinagogas, nas igrejas da época, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Queria trazer a imaginação dos irmãos em um momento. Imaginemos que você, meu irmão, está na época de Hitler, ok? E você andando pelo bosque, de repente, se defronta com um campo de concentração de Hitler, onde está ali milhares, milhões de judeus sendo assassinados como bois para o abate. Eu tenho quase certeza, que você sairia daquele campo de concentração, saindo pelas cidades, falando a todas as pessoas, dizendo a todos os vizinhos, falando a todas as pessoas na rua: gente, eu vi milhões de pessoas sendo assassinadas como bois para o abate. Nós precisamos salvá-las. Nem isso lhe custasse a vida. Milhões de pessoas estão sendo mortas. E é isso que eu enxergo. Quando Saulo se converte, ele logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Por quê? Porque quando uma pessoa nasce de novo e tem a visão dada pelo Espírito Santo, ela vê que o mundo é pecador, está depravado e condenado ao inferno. Você foi salvo, você conhece o Evangelho, você tem a cura. Então, você vai começar a enxergar as pessoas se perdendo, as pessoas prestes a serem condenadas, e você vai querer pregar o Evangelho para elas. Eu lembro, o Mateus, alguns aqui não vão saber do que eu estou falando, mas teve um domingo de manhã que o Mateus veio aqui e confessou a fé dele, se converteu. Quando ele desceu daqui do altar, ele parou aqui na minha frente e disse assim: Moisés, ele tinha acabado de, não se converter, mas tinha acabado de dizer que aceitava Jesus. Ele desceu aqui do altar, parou na minha frente com os olhos derramando lágrimas. Ele disse: Moisés, precisamos pregar o Evangelho às pessoas, vamos sair das ruas, elas estão indo para o inferno. Entende? Esse é o sentimento que está numa pessoa que consegue ver a depravação do mundo e a salvação de Jesus Cristo. Não foi assim com a mulher samaritana? Ela saiu imediatamente da conversa com Cristo, anunciando à cidade que Jesus era o Cristo. E Marcos 16, 15 a 16 vai dizer: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Jesus está falando a discípulos. Jesus está falando a pessoas nascidas de novo. Agora vamos ver o versículo 21 e 22. Atos 9, 21 e 22.
Olha só a perseverança dos santos. Olha só. Diz assim, Atos 9, 21 a 22. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: mas não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só, meus irmãos, quando a pessoa é nascida de novo, é um milagre. Deus tira o coração de pedra, coloca um de carne, Deus muda, ela é uma nova criatura, ela nasceu de novo. Ela é outra pessoa, não tem mais como ela voltar a ser a pessoa que era, voltar a ter um coração de pedra. Olha só, em Marcos 4, vai dizer sobre a parábola do semeador. Eu vou falar rapidamente, só para a gente ter uma ideia. A parábola do semeador vai falar de 4 sementes. O semeador saiu a semear, e ele vai lançar 4 sementes. Uma semente é na beira do caminho. Jesus vai dizer que essa semente na beira do caminho é a pessoa que ouve a palavra, não a compreende, e Satanás logo a tira do coração para que não creia e seja salvo. Ok? Aqui eu mesclei Marcos 4 e, se eu não me engano, Lucas 8. Né? A segunda semente é em solo rochoso, cai no solo rochoso. Jesus vai dizer que essa pessoa é a pessoa que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz, tendo assim pouca duração. Quando vem as angústias, as provações, as perseguições, essa pessoa se escandaliza e acaba se desviando do evangelho. Terceira semente cai entre os espinhos. Jesus explica que essa pessoa é a que ouve a palavra, mas a avareza, ambições e coisas do mundo sufocam a palavra, deixando-a infrutífera. Olha lá, pelos frutos os conhecereis. A quarta semente cai em boa terra. Jesus vai dizer que essa pessoa é que ouve a palavra, compreende, a recebe, e olha só agora. Lucas 8,15 vai dizer: essa é a pessoa, a que cai em boa terra, essa é a pessoa que ouve a palavra, compreende, a recebe e persevera nela, gerando muitos frutos. Persevera nela. Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o segundo solo, o solo rochoso, que a semente do semeador cai, como eu disse, é a pessoa que recebe a palavra com alegria, mas ela não tem raiz, portanto dura pouco, ok? Essa é aquela pessoa que diz que aceitou Jesus, vem aos cultos, não sei, ela recebe a palavra com alegria, ela começa a fazer as coisas na igreja, começa a servir, vou pregar o evangelho, vou fazer isso, mas dura pouco, porque não tem raiz. É uma pseudo-conversão. E quando vêm as angústias, as provações e perseguições por causa da palavra, elas logo se desviam, é o que diz a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Se essa pessoa que teve essa pseudo-conversão, onde a semente caiu no seu coração, que é solo rochoso, e quando vem as perseguições, ela se desvia do evangelho, se ela estivesse no lugar de Paulo aqui, de Saulo, no versículo que lemos aqui em Atos 9, 21 a 22, onde diz que não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus. Se fosse a pessoa que a semente caiu num solo rochoso aqui, ela teria se desviado do evangelho. Por quê? Porque Saulo, olha só, Saulo, ele tinha status. Saulo, ele era lisonjeado pelos homens. Saulo era elogiado. Saulo era respeitado. E essas mesmas pessoas que faziam isso com ele, agora estavam dizendo: não era este? Não era este? Não era este? Quantos cristãos a gente não vê? Que vão para a igreja, aceitam o apelo, aceitam a Cristo, mas tem vergonha de dizer que é cristão lá fora. Ou então, quando há necessidade de uma profissão pública de fé em algum lugar, de ele dar testemunho, no seu trabalho, em algum lugar, ele tem vergonha.
E quando vem as provações e angústias, ele se desvia, ele não aguenta, porque o seu interior não foi mudado, não foi feita uma nova criatura. Mas nós vemos que a quarta semente cai numa boa terra, e essa boa terra é o que aconteceu no coração de Paulo. É o que aconteceu no coração de Paulo. Porque Paulo perseverou. Perseverou. Olha só. Vocês já viram algum jovem que cresceu na igreja? Cresceu na igreja, sabe? Aquele jovem que cresceu na igreja? Às vezes filho de cristão. E quando chegou a época da faculdade, do ensino médio, esse jovem entrou na faculdade e se desviou? Eu tenho certeza que alguns aqui conhecem alguém assim. Olha só, esse jovem não perseverou. Cadê a semente que faz perseverar e dar bons frutos? Esse jovem nunca foi nascido de novo. Esse jovem fui eu. Esse jovem é muitos que os irmãos conhecem. Conhecem. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando eu vi o pastor Eliseu Rodrigues dizendo isso, quando Daniel, ele era judeu, vivia no meio de judeus, ele era jovem. Quando ele foi para a Babilônia, que era depravada, corrupta, cheia de pecado, pagã, Daniel foi influenciado? Daniel se desviou? Pelo contrário, Daniel se tornou governador da Babilônia e fez o nome de Deus ser louvado naquele lugar. Agora, quando Josué foi para o Egito, onde eram pagãos, o jovem José, ele foi influenciado? Ele se desviou? Pelo contrário, a fé dele se fortaleceu, ele perseverou, aí que Deus esteve com ele, e ele se tornou o governador do Egito. Essa é a semente que dá bom fruto. Esse é o nascer de novo, evidências de verdadeira conversão. Meus irmãos, eu só vou ler, não vou comentar. Abram comigo em Atos 2, versículo 42 ao 47. Diz assim: eu falei de Atos 37, 38 e 41 na pregação passada, quarta-feira. Depois vocês assistem. Agora, olha só, esses que foram convertidos, quais eram os frutos? 3.000 foram convertidos através da pregação de Pedro. Agora, olha a conduta deles após serem convertidos. Olha os frutos. Atos 2, 42 a 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, olha só, os que creram, eles se converteram de verdade, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Percebem como a gente conhece? Bom, meus irmãos, essa é a palavra. Se você está aqui essa noite, você sente no seu coração, e o Espírito Santo vai dizer isso ao seu coração, que você ainda é uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não é salva, uma pessoa que você ainda tem dúvidas, que não é convertido verdadeiramente. Você ainda é preso ao pecado, você ainda vive uma vida de lamaçal, você precisa de Cristo Jesus. O Espírito Santo te mostra no teu coração. Você que está me ouvindo em casa, você que está sentindo a mesma coisa, ainda sente que não nasceu de novo. Não importa se você é alguém que é membro de igreja e já se vê como crente, ou alguém que é ateu.
se você sente pelo Espírito Santo que você ainda não é nascido de novo, hoje à noite, pode ser a noite que você passa da morte para a vida. Hoje à noite, pode ser a noite que você tem um nome escrito no livro da vida no trono de Deus. Hoje à noite, pode ser a noite da sua salvação. O que eu preciso fazer? Me arrepender dos meus pecados e crer em Cristo e na sua obra por você. Cristo morreu naquela cruz por você, meu irmão. Aquele sangue divino caiu naquela cruz por você. É você mesmo, pecador como eu. Apenas se arrependa e creia em Cristo. Creia em Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Deus, faz essa palavra como a semente do semeador frutificar nos corações. Faz essa palavra, Senhor, produzir frutos e fazer esta pessoa perseverar na Tua palavra. Ó Espírito Santo, sonda os corações neste momento, mostra a depravação do mundo, mostra o pecado que jaz do mundo, mostra como esse mundo jaz do maligno, mostra a injustiça desse mundo, mostra os pecados a essa pessoa, mostra ela, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, convença essa pessoa do juízo vindouro de Deus, que está vindo, o Cordeiro está irado, está vindo para julgar os vivos e os mortos, os crentes e os infiéis. Ó Senhor, ó Espírito Santo, convence os corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Não sei, você que está me ouvindo, Jesus morreu por você. Deus se fez homem. Essa é a mensagem da cruz. Somos pecadores, estamos condenados. Deus é santo, 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 sem mácula, sem imperfeição. Mas nós somos pecadores e você sabe que você é pecador. Eu sei que sou pecador. Porque ninguém consegue ser bom e ninguém será salvo sendo bom. Mas houve um Deus amoroso que se fez homem e morreu na cruz por você, no seu lugar, para que a santidade dele, os sofrimentos dele, caísse na sua conta e te justificasse. Oh, meu irmão, morra para o mundo e viva para Deus. Morra para o mundo e viva para quem é santo, para quem é perfeito. Porque esse mundo está perecendo. Esse mundo está apodrecendo. Ano após ano, ano após ano, ano após ano. Ó Espírito Santo, abre os olhos, Espírito Santo, nesse momento. Ó Espírito Santo, convence os corações. Em nome de Jesus Cristo. Ó meu querido, abra teus olhos e veja a corrupção do mundo e a necessidade da tua alma pecadora de um Salvador. Senhor Jesus, salva quem quer que seja, com quantos anos de evangelho, de igreja que tenha, e quem quer que for, em nome